A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos juntos aqui, mais uma vez, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, aonde você estiver, estaremos juntos sempre, porque somos o corpo do Senhor. E eu quero começar aqui, lendo um texto da palavra de Deus. Gostaria que você pegasse aí a Bíblia, a palavra de Deus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 10, e depois eu vou ler o versículo 13. Diz assim o texto da palavra de Deus: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E o versículo 13 diz assim: Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Aleluia, amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Pode se assentar aí onde você estiver. Irmãos, o livro de Mateus, especificamente aqui do capítulo 8 até o 9, 34, introduz aqui uma série de milagres. Pode reparar aqui do 8 até o 9, ali o versículo 34, uma série de milagres retratam a autoridade de Deus. Retratam a autoridade de Deus. Tá? Então Mateus é bem mais direto, e ele vai contando os milagres, não com muitos detalhes, mas ele é mais direto. Lucas conta a mesma história, mas ele detalha um pouco mais. E o interessante é que, nesses textos aqui, Jesus encontra gente de grande fé e gente de pequena fé. Ele encontra pessoas de todo tipo de níveis de fé. E no versículo 5 aqui, que nós acabamos de ler, o texto menciona um homem, né? O centurião. E aí a gente vê o centurião. Quem é o centurião? O que é o centurião? O centurião, naquela época, o exército romano era dividido por legiões. Ele era dividido por legiões. Cada legião tinha 6.000 homens, grave isso. Cada legião tinha 6.000 homens, que eram divididos em 10 equipes. 10 equipes, de 600 homens cada equipe. Cada equipe. Era tudo muito bem organizado. E dentro dessas 10 equipes de 600 homens, se dividiam em porções de 100 homens. Por isso o nome centurião. Mas no original centurion, né, significava centurião. Quem que era o centurião? Era o homem que liderava esse grupo de 100 pessoas, esse grupo de 100 homens. Então, esse homem, chamado de centurião, ele era revestido de autoridade. Ele reconhecia a autoridade e o poder da sua própria palavra
Ele reconhecia isso. E o que era a outra pessoa que nós vemos aqui no texto? O escravo. O texto fala do servo desse centurião, né? O escravo desse centurião. O que era esse escravo? O que era esse servo nesse contexto? O escravo, ele não tinha valor. O escravo não tinha valor no contexto que nós lemos aqui. E por que então que um homem tão revestido de autoridade como um centurião, né? Porque ele se preocupou porque ele se preocupou com aquele servo, porque ele se preocupou com aquele escravo. Você pode se perguntar o que é que tinha de especial naquele escravo. Sabe o que tinha de especial naquele escravo? É que isso aponta para nós. Nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Sabe, porque Ele é o seu Pai, e o Pai tem compaixão do Filho. O princípio que aprendemos aqui com o centurião é que ele tinha compaixão do seu servo. Ele mostrou isso aqui nesse texto. Então Deus está nos ensinando algo, irmãos, o princípio do centurião. Ou seja, eu me importo com aqueles que eu ando. Eu me importo com aqueles que eu ando. Ele estava se preocupando. Ele estava amando os seus homens. Então, essa palavra eu quero dizer para você, meu irmão, você não pode se afastar daqueles que Deus colocou perto de você. Jamais. O centurião, o Senhor fez com que essa palavra chegasse até nós, para que nós entendêssemos que o centurião se importava com o seu servo. Ele era o Senhor e ele tinha um escravo, né? Então, nós temos hoje, irmãos, conexões preciosas, divinas. Quem são elas? O seu cônjuge, né? Seu esposo, sua esposa. Você tem conexões maravilhosas, seus filhos, seu patrão, né? Os seus colegas de trabalho, de faculdade. Você tem conexões preciosas, os irmãos na igreja, a sua família. Elas são conexões que jamais devemos nos afastar. Que jamais devemos nos afastar. E diz aqui o texto da palavra de Deus, que ele implorou a Jesus. O centurião, um homem revestido de autoridade. Você sabe o que significa ele implorar a Jesus? Significa se desnudar. Significa que quando amamos verdadeiramente, irmãos, nós não temos limites para o que podemos fazer por amor a Deus. Não haverá limites para nós. Ele se humilhou diante de Jesus. Sabe o que esse homem fez? Ele foi um intercessor. Ele foi um intercessor diante de Jesus. Então, irmãos, isso nos remete a esse versículo 5, a que devemos nos humilhar na presença de Deus. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós devemos nos humilhar, assim como o centurião, quando chegou na presença de Jesus, ele implorou. Ele implorou. Olha só, Lucas 7, 4 e 5, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 4 e 5, define aqui o centurião. Quem era o centurião? Olha só, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. Aqui Lucas está detalhando mais. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então as pessoas começaram a dizer ali para Jesus que ele merecia receber esse pedido. Ele estava implorando a cura do seu servo, e as pessoas disseram: vai lá, Jesus, concede isso, porque ele é um homem de bom conceito. Que o centurião era uma pessoa digna, ele era um intercessor. Deus precisa de pessoas assim, irmãos. Pessoas de bom conceito, de caráter. Era isso que essas pessoas estavam dizendo ali para o mestre. Ele é uma pessoa de bom caráter, conceda isso para ele. E o verso 8
ele vai discorrendo, ele diz: olha, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, né? E ele disse: olha, mande apenas uma palavra e o meu servo será curado. E o meu servo será curado. E versículo 9: pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. O que ele estava querendo dizer? Se eu, oficial de baixa patente, que cuido de um grupo de 100 pessoas, eu posso dar ordens aos meus subordinados, e eles cumprem a ordem que receberam, ele deve ter pensado: quanto mais Cristo, que possui toda a autoridade, aleluia, ele pode dar uma ordem para que as suas vontades sejam feitas daqui de onde ele estiver. E o verso 10 de Mateus é a chave aqui desse parágrafo, a grande fé do centurião. O homem creu que Jesus podia curar à distância, sem ao menos colocar as mãos sobre ele, e o texto diz que ele o fez. Jesus disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus se admirou da fé daquele centurião, daquele homem, porque ele entendia o princípio da autoridade. Sabe, Deus te chamou para ser um intercessor. Era isso que o centurião estava fazendo. Deus nos chamou para intercedermos pelos escravos que estão nesse mundo, pessoas que estão presas. Deus quer levantar nesses dias, irmãos, homens e mulheres, líderes, centurion, gente de alta patente, que sabe que precisa libertar os cativos, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para libertar os cativos, aleluia. Esse é o nosso chamado, para libertar aqueles que estão escravos do pecado. Queridos, eu quero dizer algo para você: responda ao chamado de Deus. O chamado de Deus para nós nesses dias é pregar a palavra de Deus, é pregar o evangelho. O escravo naquele contexto era alguém desprezível, ele não se assentava na mesa, ele não tinha vontade própria, ele não tinha várias conexões, ele não tinha muita intimidade, eles eram rejeitados, não tinham revelação. O escravo tinha mente difícil e várias limitações naquele contexto. E assim como o centurião intercedeu por aquele escravo, eu quero que eu e você hoje possamos interceder por aqueles que te machucaram. Sabe, existe muita gente que está presa, e quando uma pessoa está presa, quando ela está escrava do pecado, muitas vezes ela machuca o próximo, ela fere o próximo com palavras, e às vezes até mesmo com a sua força física. Essas pessoas, elas ferem porque estão prisioneiras, mas nós fomos chamados para libertá-los, amém? Nós fomos chamados para libertá-los. Muitas vezes são pessoas que talvez te condenam, que nos condenam, que não teve a sua mente liberta, e hoje vive como escravo, até mesmo tem pessoas que às vezes estão na igreja, e ele vive como escravo, porque ele não entendeu ainda que ele foi liberto, que Cristo libertou. Então Deus te deu autoridade, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu habilidade, irmãos, Deus nos deu recursos, dons, capacidade, força, revelação de Deus. Ele deu, sabe para quê? Para nós intercedermos pelos escravos, para nós nos importarmos com eles. E Deus quer levantar centuriões para libertar escravos, amém? Então Deus te trouxe aqui nessa terra, nesse lugar, para que você libertasse os cativos. Você foi livre da escravidão. Ei, você foi livre um dia. O Senhor te chamou pelo nome, você atendeu, e Jesus te libertou.
E aí eles, não, você não é chamado mais de escravo, mas conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, vai aparecer na sua tela aí, diz o texto assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ei, você recebeu essa libertação, agora você é amigo de Deus, e os amigos de Deus não fazem outra coisa, a não ser interceder pelas pessoas, por aqueles que estão presos, na escravidão do pecado, nas trevas do pecado, como eu e você um dia estávamos. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, por essa grande liberdade. Sabe, eu quero dizer algo muito importante, as pessoas elas não conseguem enxergar o seu pleno potencial. Algumas pessoas estão vivendo, indo, caminhando, trabalhando, estudando, mas elas ainda se sentem tão escravas. Muitas pessoas ainda se sentem incapacitadas, como este jovem, esse servo que já estava paralítico. No versículo 6 ele diz: meu criado está em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Há muitas pessoas com muito potenciais para serem despertados, para serem trabalhados, mas onde estão os centuriões? Os centuriões estão na minha frente. Eu estou falando para você nessa noite, você é o centurião de Deus. Deus chamou você para interceder por essas pessoas, para que você ministre, para que você chegue até Jesus e diga: Jesus, olha só, meu servo está lá na cama, está paralítico, mas cura ele, Senhor. Ah, queridos, nós somos chamados para interceder por aqueles que muitas vezes nos perseguem, dentro e fora de casa. Muitas vezes você pode achar que aquela pessoa está com um estigma de você, não, ele não está, ele está perseguindo, porque a mente dele está escrava, ele nem sabe ainda, ele não tem essa revelação, mas você tem. Você precisa orar por aqueles que têm perseguido você, porque quando você intercede diante de Jesus, se Jesus quiser, ele nem precisa ir até lá, basta uma palavra dele, e muitas pessoas serão curadas, serão restauradas, assim como o apóstolo Paulo um dia estava perseguindo a igreja do Senhor, e ele ouviu uma voz, e ele se entregou para o Senhor, e passou de perseguidor a ser perseguido também. É assim que Deus faz conosco, e eu quero encerrar essa ministração dessa palavra com uma frase: é impossível você ter raiva daqueles que você orar por eles. É impossível, sabe por quê? Porque o seu coração se desprende delas. O seu coração se desprende. Então não importa o nível de perseguição, a sua compaixão será despertada. Foi isso que foi despertar, que acontecia na vida do centurião. Ele era uma pessoa que tinha compaixão dos seus servos. Eu pergunto, você tem sido despertado para isso? Quando alguém persegue você, você tem entendido que elas não estão perseguindo você, elas estão perseguindo elas mesmas, elas estão presas na mentalidade da escravidão, do pecado, nas trevas, sem luz nesse mundo. Você entende isso? Querido, se você entende isso, você é um centurião, e você precisa ser um intercessor dessas pessoas, para que elas sejam livres das amarras de Satanás, e tenham um encontro com Jesus. Aleluia, amém? Eu quero convidar você para se colocar em pé. Onde você está, se coloque em pé nesse momento. Eu quero fazer duas orações. Nesse momento. A primeira é se você crê como um centurião, que Jesus pode te curar, aí, à distância, aonde você está. Eu não sei em qual nação você está ouvindo essa mensagem.
Eu não sei em qual cidade você está, eu não sei onde você está, mas uma coisa eu sei: o Senhor curou aquele homem à distância, e Ele pode curar você nessa noite, aonde você estiver. Aonde você estiver, porque não há impossíveis para Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração aí onde você estiver, e eu quero orar por você nesse momento. Eu quero interceder por você nesse momento. Coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero fazer essa oração por você. Eu não sei qual doença você tem, se é física, se é emocional, eu não sei qual é ela, mas o Senhor sabe. E eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por essa pessoa agora, Senhor. Talvez ela esteja aqui no prédio, talvez ela esteja em casa, no carro, ou trabalhando, talvez ela esteja no hospital, recebendo tratamento, ou talvez ela esteja trabalhando no hospital, ou em outros lugares. Meu Deus, eu peço agora, porque para o Senhor não há impossíveis. Eu peço agora que o Senhor estenda o teu poder, a tua graça, e que o Senhor se apresente a cada uma dessas pessoas, e que o Senhor venha te curando. Homem, mulher que está me ouvindo, criança que me ouve, jovem, adolescente, você que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está aí aonde você está, e Ele pode te curar. Senhor, cure essa pessoa agora. Toca sobre a mão dela, Pai. Toque, Senhor, no coração dela. Vai tocando nas suas emoções, vai tocando na sua mente, vai tocando, Senhor, no seu corpo, e vai curando, Senhor, vai restaurando. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda seta maligna sobre essa pessoa. Caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E basta uma palavra tua, Senhor, para que ela seja curada em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém, Jesus. E eu quero orar por você, fazer uma segunda oração por você que Deus confiou recursos. Deus confiou recursos maravilhosos, espirituais, financeiros. Deus te confiou muitas habilidades para libertar pessoas da escravidão. Pessoas que muitas vezes nos acusam sem conhecer, que talvez até te caluniam, fazem fofocas. Nós vamos pedir ao Senhor que sare as feridas e que liberte de toda condenação em nome de Jesus, que restaure a fé, que levante pessoas como centuriões neste lugar para interceder por aqueles que estão presos, que nem sabem o que estão fazendo, muitas vezes estão prejudicando pessoas, mas você sabe que Deus te chamou como centurião, como centurions, para interceder pela vida de pessoas. Levante as suas mãos para o céu, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses homens e mulheres que são centuriões de Deus. Ó Deus, pessoas que se compadecem das outras, que sabem que estão em posição de intercessão, que têm revelação, que precisam trazer liberdade aos cativos, que precisam cuidar daqueles que estão perto deles, que jamais podem abandonar os seus, aqueles que o Senhor colocou perto deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, e que o Senhor, ó Pai, possa afiar, que eles possam afiar o machado que o Senhor tem dado a eles, e que eles possam, ó Deus, nesses últimos dias que temos aqui nessa terra, ó Deus, usar todos os recursos, as habilidades, os dons que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para, no nome de Jesus, pregar o evangelho da boa nova, da salvação, e essas pessoas serão libertas, e elas receberão a revelação do pecado, daquilo que estão fazendo, e elas serão convencidas pelo Espírito Santo, e então elas vão entregar suas vidas para o Senhor, receber Jesus, e então elas
elas receberão a luz que nunca apaga, a luz de Cristo Jesus. Por isso eu oro e abençoo essas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aí, gostaria que você repetisse, levantasse sua mão bem alto. Repita uma oração comigo, diga assim: eu fui. Mais forte, diga assim: eu fui levantado como um centurião para interceder e libertar pessoas em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra e que você possa realmente receber essa palavra no seu coração e praticá-la, porque o grande desafio não é só ouvirmos essa palavra, mas sermos praticantes dela. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço em nome de Jesus. Amém.